Mrityos Mukshiyamamritas. Como é que tá o som? Tá legal? Vê se tá fluindo melhor. Beleza. É que eu vim com a internet, né, móvel, e aí esqueci de botar o Wi-Fi aqui. Quando eu fui fazer essa troca agora, ele não aceitou legal, e aí deu esse problema, mas não tem problema nenhum. Foi bom que foi no início, dá pra gente resolver fácil isso aí. Olha só, eu estava falando sobre a questão da importância do alinhamento da coluna, né? No aspecto estrutural, ela tem uma importância porque eu falei na outra live, não são só os empilhamentos das vértebras, né? E toda a estrutura nossa de esquelética, de braço, perna, para que as coisas possam funcionar de modo adequado. Tem também um aspecto interno, um aspecto fisiológico, que a coluna tem importância, que é em relação aos órgãos. Então, saem inervações da coluna, levando nervos para os órgãos. E esses impulsos elétricos ajudam os órgãos a funcionarem de modo adequado. E aí o que acontece? Se eu mudo a minha postura é uma postura ruim, não é uma postura ereta, como a natureza humana foi programada para ser, e lógico, eu estou falando que isso é um processo até evolutivo, mas não vamos nem entrar no mérito disso aqui. É um processo evolutivo para nós andarmos em cima das duas pernas, dos dois pés e funcionarmos bem. Então, nesse processo evolutivo, se eu começo a deixar o meu corpo mal posicionado, para frente, para trás, para um lado, para o outro, que aí são aquelas curvas, namastê, aquelas curvas que são definidas dentro da medicina como hiperlordose, pode ser lombar ou pode ser cervical, tá? Hiperlordose, quer dizer, ter lordose é normal, é da fisiologia humana. Hiperlordose não. Hiperlordose é um excesso de lordose. O próprio prefixo está namastê, o próprio prefixo está definindo isso. As escolioses, que pode ser em C, que é quando você tem uma curvatura na coluna, e tem as escolioses que podem ser em S. Então você tem uma coluna que ela abre por um lado em cima e para o outro embaixo. Isso é um S, tá? Você olhando de costas, olhando a pessoa de costas, você vê um S nas costas da pessoa. É um S discreto, mas é um S, não era para ser S. Era para estar retinha. E existe uma outra coisa que eu, graças a Deus, só tive poucos alunos com esse tipo de problema, tá? Que é essa escoliose em S com uma rotação. Entendeu? Uma rotação. Ou seja, esse tipo de escoliose, ele é fácil de você detectar, mas não é fácil de você tratar. Tá? Por quê? O que acontece? Quando a pessoa se deita, devido a essa rotação que a pessoa tem na coluna, em algumas vértebras mais pronunciada do que outras, ela, ao deitar, ela sente que um lado do corpo toca primeiro no solo do que o outro. Tanto nas costas quanto na frente, na parte anterior do corpo. Entendeu? Então a pessoa, muitas vezes você até detecta isso pelas costelas. Existem alguns acidentes anatômicos no corpo humano que dá para você detectar esse tipo de problema. É uma escoliose em rotação. Tá? Geralmente elas têm S e tem essa rotação. Tá? Graças a Deus que eu, até onde eu sei, pode ser até que eu esteja equivocado agora no século XXI, mas até onde eu sei, um percentual muito pequeno da população sofre disso, graças a Deus. Porque é um troço estranho, você está sempre torto, né? Você está sempre torto. É como se você vivesse uma pequena torção. Entendeu? Uma coisa desse tipo. Estranho. E você está deitado, você não tem o conforto de ter o corpo todo esticado. Né? Mas enfim, só para relatar que existe esse tipo de problema. Agora, na questão da coluna,
essa preocupação com alinhamento, ela é importante, por exemplo, para nós do yoga, porque uma série de correções você vai ter que fazer, e quando você se esforça para alcançar o alinhamento adequado da coluna, certos desequilíbrios na sua estrutura são evidenciados. Eles já existem, mas não estão muitas vezes aparentes, com uma aparência bem definida. E à medida que você arruma o teu corpo, tenta trazer seu corpo, vamos chamar assim, para um gabarito, que seria o corpo ideal, mas o ideal não é para todo mundo, é o ideal para você. O teu corpo é ideal para você. Mas dentro de um alinhamento, quando você busca esse tipo de alinhamento, algumas partes do seu corpo se manifestam, porque elas não estão acostumadas com esse tipo de alinhamento. Por isso que é muito importante, quando pensar em termos de corpo, sempre tratar no aspecto de uma compaixão, de você ser camarada com o seu corpo, tá? Desculpe. Não ser uma pessoa severa com o teu corpo, tá? Uma coisa é você ser mole, outra coisa é ser severo. São extremos, tá? Então, você dá ao teu corpo o adequado, o necessário, tanto de repouso quanto de estímulo, para que ele possa funcionar bem. Essa que é a ideia. Então, nessa questão da coluna, ligada à asana, é muito importante nós termos esse equilíbrio, porque, por exemplo, é isso que eu ia falar. Quando você tem esse tipo de mau posicionamento, vamos chamar assim, na coluna, que nós poderíamos, namastê, poderia ser chamado até de uma deformidade, mas não vamos chamar, eu não gosto de chamar de deformidade, eu vou chamar de mau posicionamento da coluna, tá? Então esse mau posicionamento da coluna, ele vai criar problemas para os nossos órgãos internos, entendeu? Desculpe. Ou seja, se eu fico numa posição ruim, eu posso começar a estar atrapalhando o bom funcionamento do meu fígado, ou do meu baço, ou do meu pâncreas. Porque o que acontece é o seguinte, os nossos órgãos, eles têm os locais exatos para poderem ficar. Então, se eu, com o posicionamento da coluna, prejudico algum órgão, automaticamente, pelo efeito dominó, esse órgão que eu estou prejudicando primariamente, vai prejudicar outros órgãos. É como se acontece, por exemplo, na visceroptose. Não sei se vocês são familiarizados com essa expressão, visceroptose. Víscero vem de víscera, tá? Então, ptose vem de queda, aquilo que está caindo. Então, por exemplo, queda de bexiga, o que acontece? Quando se fala em queda de bexiga, a bexiga está um pouco abaixo do local onde era para ela estar. Entendeu? Então você pode ter um órgão, ou 2, ou 3, ou 4, mal posicionados por conta de visceroptose. Então, por que esse tipo de coisa acontece? Por causa da ação da gravidade. Então lembra? No início da live eu falei, nós andamos em cima dos 2 pés. Beleza. Caminhamos, só que no momento que você caminha, que você está em cima dos pés, você já começa a sofrer a ação da gravidade. A gravidade aperta a gente contra o planeta. Se ela não fizesse isso, a gente saía flutuando, a gente saía voando facilmente. Então, ela nos empurra contra o chão. E como ela nos empurra, é normal e até compreensível porque que uma pessoa, à medida que ela vai passando o tempo, os anos, ela vai envelhecendo, ela vai perdendo estatura. Por quê? Se ela não fizer nada para se contrapor a isso, a própria gravidade vai achatando ela. E por isso que você vê pessoas que às vezes, quando jovem, sei lá, tem 1,80m, 1,70m, 1,75m, e já numa idade mais avançada, estão aí com 1,60m, né? Pô, como é que pode, cara? Perdeu 10 centímetros, né? 15 centímetros de altura. É por causa disso. Geralmente pessoas que não fazem nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de atividade que se contraponha. Só para vocês terem uma ideia de como é que o sistema do yoga é um sistema bacana, sabe? Muito inteligente. Vê bem, eu não estou aqui nessa posição, a gravidade está atuando em cima de mim, me apertando contra o chão.
Se eu faço o pouso sobre a cabeça, que é aquela postura em que você bota a cabeça apoiada no chão e os pés para cima, a gravidade vai continuar fazendo o mesmo trabalho, empurrando para baixo. Só que agora, tudo que estava caindo agora começa a subir para mim. Entendeu? Então essa mudança de posicionamento do corpo só me traz benefício. Namastê. Quanto mais vocês puderem fazer, se puderem fazer, porque existe contraindicação de hipertensão e de cervicalgia, né? Dores no pescoço ou até uma hérnia de disco, em relação a Shirshasana, o pouso da cabeça, você apoiar a cabeça no chão. E no caso de Sarvangasana, ou Viparita Karanyasana, que é aquela postura que nós levantamos as pernas e seguramos o quadril, essa postura de inversão, aí a contraindicação é apenas em relação à hipertensão arterial, tá? Tirando isso, você pode fazer todo dia, todo dia. Pô, mas Alexandre, um minutinho só resolve? Resolve, resolve muito. Mesmo que fosse 30 segundos, já resolveria muito. Porque para e pensa, o que é você ficar um minuto com as pernas para cima, cabeça para baixo, e as outras 23 horas, não, 23 horas não, as outras 16 horas você está andando. Eu fiz um desconto aqui das 8 horas de sono, tá? As outras 16 horas você está andando, está em pé. Então, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o quanto você conseguir fazer, você está se ajudando e usando para isso a gravidade. Então é uma forma muito inteligente de resolver uma série de coisas. Eu até falei, foi hoje de manhã ou foi ontem, que eu falei na aula sobre isso. Vocês já devem ter visto pessoas, aí não precisa ser uma pessoa de idade, mas é muito frequente pessoas de mais idade, né? 70, 80 anos. Pessoas que têm o tornozelo totalmente escurecido ali. Então tem uma má circulação de sangue naquele ponto, e forma até microvarizes ou até varizes naquela região. Quando a pessoa começa a praticar yoga e começa a fazer essa invertida, naturalmente aquele setor que estava escuro começa a clarear. Por quê? Essa manobra de inversão, você consegue fazer circular ali o sangue, o teu metabolismo vai sendo revertido. Em vez de ficar tudo depositado nos pés, o corpo absorve grande parte desse sangue que estava parado nos membros inferiores, nos tornozelos, nos pés, nas pernas. Então ele vem para dentro do corpo, é oxigenado, circula melhor. Então você, paulatinamente, todos os dias, vai brincando um pouquinho, você vai melhorando, 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 até aquilo clarear. Vai ficar sem a escuridão que fica ali daquela deposição de sangue. Tá? Então isso é uma coisa que a gente usa nas posturas, né, em nosso favor, em nosso benefício. Então, por exemplo, essa questão da extensão da coluna, ela é extremamente importante, porque mesmo não estando de pé, você pode fazer extensão da coluna sentado ou até deitado. Os asanas ajudam nesse sentido. E aí é importante, porque são 33 vértebras. Se você ganhar um pequeno espaço em cada uma delas, você ganha muita coisa. Tá? Então por isso que a gente tem que pensar dessa maneira. Eu estou sempre fazendo, sempre me esticando. Pô, mas Alexandre, está complicado. Cara, compra uma barra e bota em casa. Às vezes você tem dificuldade para ir para academia, alguma coisa do tipo, se pendura na barra. Não precisa fazer as flexões do braço se você não tiver força ou não tiver vontade de fazer, mas só o esticamento já conta muito para a sua coluna, né? Esses músculos que ficam em volta da coluna, chamados paravertebrais, eles têm uma importância muito grande, porque eles amparam a nossa coluna de um lado e de outro. Então, geralmente, aquele problema que eu falei para vocês, de escoliose, hiperlordose, cifose, né? Hipercifose torácica, né? Ele vai acontecer devido a uma musculatura fraca. Entendeu? Então, se eu não fortaleço essa musculatura das costas, eu crio um ambiente para que esses desvios da coluna ocorram. Então, quanto mais eu puder fortalecer, e aí como é que eu vou fortalecer essa musculatura? As pessoas pensam logo, o cara está falando de abdominal. Não necessariamente, né? O abdominal convencional que tem na educação física, de você flexionar as pernas, esticar, flexionar, esticar. Não, você pode fazer abdominais isométricos.
Os abdominais isométricos são abdominais interessantíssimos, porque você vai trabalhar a musculatura dos teus braços junto com o teu abdômen. Então você vai empurrar o chão e vai levantar o teu quadril usando a força do abdômen mais a força dos braços. Esse trabalho é maravilhoso para a musculatura das costas, para fortalecer ela. E tem um detalhe, ele não tem contraindicação. Por quê? Uma pessoa que tem hérnia de disco, ela está com um disco intervertebral deslocado ou desidratado, ela está com um deslocamento lateral, que está produzindo um desconforto ou até dor, namastê. O que acontece? Ela pode fazer e deve fazer esse tipo de exercício, entendeu? Porque à medida que ela for fazendo esse abdominal isométrico, ela vai fortalecendo abdômen, mas também a musculatura dela lombar. Chaturanga é uma forma dessa. O Wagner falou bem sobre a questão do Chaturanga, porque quando você vai fazer o Chaturanga, para quem não conhece a postura, é aquela postura da flexão de braço, mas com o braço flexionado. É aquele momento do braço flexionado. Porque na flexão de braço tradicional da educação física, você estica e flexiona, estica e flexiona. No Chaturanga, você só tem a flexão. Você fica sem tocar no solo, suspenso, só vai ficar apoiado as mãos e os pés, perna esticada, o tronco esticado, e você sustenta ali com os braços flexionados. Tá? Então essa que é a postura. Esse tipo de postura vai naturalmente ajudar. E para você poder fazer ela de modo adequado, é como se o nosso corpo, inteligentemente, acionasse outras áreas do corpo, como é o caso de abdômen, a musculatura das costas, do quadril. Todo mundo usa um pouquinho, todo mundo participa para que você possa ficar feito uma prancha no solo, totalmente esticado. Ele funciona também como uma espécie de abdominal. Ele vai fortalecer abdômen e a musculatura das costas também. Chaturanga Dandasana, tá? É a postura do bastão. É a postura do bastão, mas com 4 apoios, tá? Por isso o nome Chaturanga. A palavra Chatur é 4 em sânscrito. Então você tem o apoio das mãos e dos pés só. O resto do teu corpo está todo suspenso e esticado, tá? Então, voltando à questão da coluna, a coluna tem uma importância muito grande nesse aspecto fisiológico, estrutural, mas pra gente, para quem é de yoga, para quem acredita em prana, né? Porque tem gente que não acredita em prana. Chatuspadasana também. Chatuspadasana é praticamente a mesma postura, só que em vez de estar com o braço flexionado, está com o braço esticado. É um asana também que é muito bom. Porque o grande lance é que, independente de um asana ou de outro, você vai fazer um trabalho fortalecimento da musculatura das costas e do abdômen. Em ambas posturas, né? Fazem um coisa. Gente, só um minutinho. Vamos lá. Namastê. Saudações, Luiz. Tempão, hein? Luiz Estelita. E aí, tudo tranquilo? Mas voltando ao tema da gente estar conversando sobre a importância da coluna, no aspecto físico, né? A gente vai ter essa necessidade dessa coluna
com um bom funcionamento, uma boa nutrição de coluna, né? E aí as flexões para frente, para trás, as torções, né? Se a pessoa não tiver nenhum tipo de restrição, é o caso da hernia de disco, a pessoa tem que estar podendo fazer esse tipo de trabalho. E sobre o aspecto energético, né, que a gente reconhece a existência do prana, todo o nosso trabalho de captação de energia, por exemplo, a palavra pranayama é controle, ayama é controle do prana. Prana é energia que permeia o universo inteiro, né? Energia vital. Essa energia prana, ela vai do pranayama, a gente pensa assim, controle do prana, mas olha só, a palavra ayama, ela é bem ampla. Ela não só faz o trabalho de captação, né, que já é um controle, você puxar o prana para você, trazer ele em grande quantidade, mas também armazenar e distribuir para onde precisar. Isso tudo é pranayama, tá? Então, a palavra yama, a gente fala em controle, mas é uma coisa bem ampla. É como se fosse um gerenciamento mesmo do prana, né? Inclusive, é legal destacar porque as pessoas falam muito sobre pranayama no aspecto respiratório. É uma forma de você captar e, inclusive, ela ganha um certo destaque porque você vê o seguinte, eu acredito que o pessoal que está aqui na live deve fazer o quê? 3, 4 refeições por dia. Então você vai adquirir esse prana do alimento em 4 momentos do dia. Mas vamos supor que também você beba água, sei lá, beba uns 6 momentos do dia você beba água. Então você está trabalhando aí com 10 momentos de alimentação ao longo do dia, entre água e comida. Vamos supor, é uma suposição. Só que no caso da respiração, você respira o tempo todo. Então por isso é que não tem nem comparação, nada se compara à respiração. Por isso que o pranayama ele ganhou uma conotação de exercícios respiratórios, mas com uma forte influência da mente. Para que haja pranayama, você vai precisar de concentração e da sua mente ativa. Não pode ter uma mente que se distrai, que se disperse. Você tem que concentrar sua mente por aquilo que você está fazendo. Aí você tem o pranayama, né? E o que acontece é que esse trabalho que eu estava falando para você de gerenciamento, ele é um trabalho básico, mas que para que você possa fazer uma captação e uma distribuição adequada, você vai precisar de alinhamento corporal. Porque o prana ele vai correr, ele não vai correr fora do nosso corpo, ele vai correr dentro do nosso corpo. Mas que corpo? O corpo nosso de energia, que é chamado de pranamaya kosha. A palavra kosha, final, pranamaya kosha. A palavra kosha significa bainha. É uma forma que no sânscrito tem para se referir ao corpo. Só que no caso não se refere a um corpo apenas. Esse aqui é um corpo, mas eu tenho outros 4 corpos, né, com nomes distintos e funções bem definidas. Eles trabalham todos juntos, né? O corpo físico com outros 4 corpos. Então, o que acontece é que esse corpo de energia, onde a energia prana vai estar atuando diretamente, os dutos de energia, que são chamados de nadis, eles têm que estar totalmente liberados. Aí você fala assim, pô, Alexandre, mas liberado é liberado, porque olha só, quando você tenta passar água por dentro de uma tubulação que está com algum tipo de bloqueio, algum tipo de entupimento, ela vai passar com dificuldade. Não é nem que ela não passe, mas ela vai passar com dificuldade. Tá? Então, isso é uma perda de aproveitamento desse prana. E aí por isso é que há todo um cuidado no sentido de você deixar esses dutos limpos, e existe uma íntima relação com o alinhamento do corpo para que esse fluxo possa estar ocorrendo, essa circulação de energia esteja ocorrendo de modo adequado. Então, por exemplo, se eu tenho uma articulação de ombro comprometida, ou com uma contratura muscular em volta dela, ou uma inflamação, o prana vai ter um pouco mais de dificuldade para estar passando pela minha articulação. Então, por isso que a saúde, o corpo físico, para quem pratica Hatha Yoga, é muito importante. Não é importante você ter um corpo bonito, esteticamente. Não.
é importante você ter um corpo funcional. Ele tem que funcionar. Ele tem que estar bem alinhado, ele tem que funcionar. Isso é importante. Tá? O que acontece é que dentro desse quadro de fluxo de prana, nós vamos ter dentro do nosso sistema nervoso uns plexos nervosos, que é uma concentração grande de nervos em determinadas áreas do corpo. E aí percebeu-se uma correlação entre esses plexos nervosos e os chakras, que são centros de energia, por onde a energia prana corre. E o que acontece? Isso tudo, vê bem, os plexos estão no corpo físico, são nervos. E os chakras estão no corpo de energia. Tá? São corpos, só que esses corpos estão todos acoplados um no outro. E o que acontece é que visível só o corpo físico. Os outros corpos não dá para você diferenciar um do outro. E o que acontece é que pessoas com uma percepção maior conseguiram identificar esses corpos, perceber, através de clarividência, perceber esses corpos atuando. E isso é uma coisa que já é feita há milênios, né? Esse tipo de estudo, de percepção, pelo yoga. E o que ocorre é que, na hora que você faz a captação de prana, e você tenta fazer a distribuição, se você tem bloqueios físicos, vai atrapalhar nessa propagação de energia. Tá? Por isso que se deve fazer a limpeza desses dutos de energia. Aí é que entra em cena não é o único, tá? Tem um pranayama chamado Nadi Shodhana. A palavra Shodhana significa limpeza. E Nadi são esses dutos de energia, tá? Que percorre o corpo todo. Só para vocês terem uma ideia, o que se fala nos tratados de Hatha Yoga é que seriam em torno de 72 mil nadis em todo o corpo. Há quem diga que são mais do que isso, mas enfim, não importa. Você não vai ficar preocupando com o número. A importância é que são muitos, né? E eles têm que estar limpos. Aí você vai perguntar assim, que é uma pergunta muito razoável, mas Alexandre, o que suja o nadi? O que entope o nadi? Emoções. Tá? As emoções entopem os nadis. As emoções nossas são feitas de prana. Então, a emoção, por exemplo, da raiva, ela é feita de prana. A emoção do medo. Mas a emoção do amor também é feita de prana. Então a ideia é você fazer uma limpeza nesses dutos de energia para que a energia prana possa circular livremente. Então, daí a importância de nós termos um alinhamento de coluna. Vocês devem observar o seguinte, na meditação, muitas vezes fica evidente a nossa fraqueza. Muitas vezes é uma fraqueza de quadril, porque quando nós estamos sentados fazendo meditação, a base do nosso corpo não são mais os pés e pernas, mas sim o quadril. Então, se eu não consigo sentar de modo adequado com o meu quadril, eu começo a forçar minha musculatura das costas para fazer o quê? Compensações, para que eu possa me manter. E isso, muitas vezes, satura ela. Aí você começa a compreender por que você senta para fazer, às vezes, a prática de meditação e não consegue ficar tanto tempo. Às vezes a pessoa sente dor nos joelhos. Ah, mas Alexandre, o meu joelho é dolorido, meu joelho é travado, é preso. Essa relação de joelho, ela está intimamente relacionada com o quadril. Geralmente pessoas que têm um quadril pouco alongado, musculatura, elas têm mais dificuldade no trato com o joelho. Tá? Então é importante fazer asanas que alonguem teu quadril, para que você possa dar uma folga para os teus joelhos. Senão teu joelho vai ter que trabalhar por ele e pelo quadril. Entendeu o mecanismo? E isso, nós estamos falando do corpo, né? No caso da parte de baixo do corpo, no caso do quadril, mas isso vale para tudo, inclusive para a coluna. Então, se as vértebras de base, no caso aí as lombares, né, o sacro e lombar, não fizerem o trabalho delas de sustentação, de equilíbrio, automaticamente as vértebras mais de cima, que são mais sensíveis, que é o caso de as vértebras do pescoço, as cervicais, elas vão tendo dificuldade para estar se mantendo, né, mantendo uma harmonia. Eu queria falar uma outra coisa com vocês, ainda sobre coluna, que eu não falei. Vê bem, essa posição anatômica
que nós conhecemos como Tadasana, postura da montanha, em que você procura ficar totalmente alinhado e equilibrado em cima dos dois pés, da planta dos pés. Você ali, a tua dificuldade na execução de Tadasana, ela pode estar revelando certos desalinhamentos que a sua estrutura possui. E agora, Namastê, eu não estou nem falando sobre parte A ou parte B, tá? Eu estou falando especificamente, a estrutura pode não estar harmoniosa. E aí cabe a você observar, se observar e ver onde é que está a falha. De um modo geral, a falha está na sola dos pés. Isso aqui que é o arco plantar do pé da gente, imagina o pé aqui, ó. Nós temos um arco plantar na sola, tá? Geralmente vem no final do dedo gordo do pé e ele vai até próximo do calcanhar. Aquela curvatura que tem ali. Essa curvatura, ela, de um modo geral, se ela não é bem equilibrada, e aí você vai falar assim, pô, Alexandre, o que é uma curvatura bem equilibrada? É uma curvatura média. Ela não é nenhuma curvatura acentuada, percebeu? E não é um pé chato, um pé plano. Então, essa curvatura, quando bem equilibrada, ela vai dar uma pisada estável para a gente, tá? Quer seja parado ou andando, e ela vai repercutir no restante da estrutura toda, afetando tornozelo, joelho, quadril, coluna, cabeça. Então todo mundo tem que procurar se alinhar com aquilo ali. Eu até falo com os alunos o seguinte: se você tem um biotipo em que os joelhos se tocam antes dos pés, você toda vez que tenta juntar um pé no outro, o teu joelho se toca, você não baliza pelos pés, baliza pelos joelhos o teu ajuste da postura de Tadasana, postura da montanha. Agora é muito importante você não perder essa percepção de você pegar a planta do teu pé, imagina que o calcanhar está aqui e aqui estão os dedos, tá? Você tem que procurar botar a base do dedo gordo e a base do dedo mínimo aproximadamente, imagina 2 pontos aqui e 2 pontos no calcanhar. Esses 4 pontos você tem que procurar se esforçar para colocá-los ao mesmo tempo no solo, criando o quê? Um pisar estável, um pisar equilibrado. Isso é importante. E isso vai fazer toda a diferença na hora que você estiver executando as posturas. E tem um detalhe, você também captura esses ajustes de pé e você vai levar esses ajustes para as posturas deitadas também. E para as posturas sentadas. Tá? De um modo geral, as posturas em pé são mais fáceis. Depois, em termos de grau de dificuldade, são as posturas deitadas. E por último, são as posturas sentadas. Essas são as mais difíceis. Namastê. Então, por isso que é muito importante esse trabalho de quadril. Por quê? O trabalho de quadril não é que ele não seja usado em pé ou deitado, mas ele vai ser fundamental na posição sentada. Às vezes você tem um bom alinhamento, uma boa flexibilidade, mas você não tem o quadril com um alongamento adequado. Namastê. Então, o que acontece? Isso dificulta para você executar certos asanas. E aí você tem que trabalhar esse quadril, para que você possa ter liberdade dele. Então, por isso que é precioso isso, né? Isso foi uma sacada do professor Beluri Iyengar. O pessoal chama de BKS Iyengar. Esse professor, ele teve uma sacada muito grande, ele é indiano, já falecido ele. Ele teve uma sacada muito grande de compartimentar o corpo, né? Separar o corpo. E isso tem um aspecto psicológico importante na nossa vida, que é o seguinte: eu posso movimentar o meu braço independente do meu ombro, e eu posso movimentar o meu ombro independente do meu braço, desde que eu discipline os músculos do ombro para fazer determinada função e discipline os músculos do braço para fazer uma outra função. Então eu saio de quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou saindo num sentimento de bloco. Esse é o nome. O sentimento de bloco faz com que eu faça o movimento completo, todo junto. Ombro e braço vão todo mundo junto. Quando volta todo mundo junto. Mas olha só, são coisas diferentes. Braço é uma coisa e ombro é outra. Então,
eu desenvolver a capacidade de mover meu ombro sem mover meu braço é importantíssimo. E agora, vê bem, uma vez introjetado isso na nossa psique, na nossa musculatura, nos nossos nervos, na nossa consciência, eu começo a me diferenciar do restante das pessoas, não no intuito de me sentir arrogante, me sentir especial, mas é de eu ter desenvolver um sentido crítico da vida. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer também. Percebeu? Isso vai ficando mais claro para a minha mente quando eu faço essa diferenciação no meu corpo. No momento que eu movo o meu corpo para um eixo e outra parte do meu corpo movo para outro eixo, eu vou quebrando esse sentimento de bloco. À medida que eu quebro esse sentimento de bloco, eu começo a ter mais facilidade para analisar as situações nas quais eu poderia ou não me envolver, se ela fizer sentido para mim. Se ela não fizer sentido para mim, eu não tenho por que me envolver com aquilo. Então, automaticamente, esse conceito que é muito assim disseminado na nossa sociedade, de isso é a moda, isso pra gente desaparece. Deixa de ter efeito. Por quê? Porque não faz sentido. Eu só vou trabalhar de modo utilitário. Sabe? Se isso aqui é útil para mim, eu pratico, eu faço. Se não é útil, para que eu vou praticar isso? Ah, mas porque agora é uma tendência, todo mundo está praticando. Aí eu falo, mas eu não sou todo mundo, cara. Eu tenho as minhas necessidades, tenho as minhas prioridades. Pô, mas por que você está falando isso? Porque eu me observo. E eu digo para vocês, namastê, que isso deveria ser dever de síntese de todo mundo. Se observar. O nome disso em yoga é Swadhyaya, estudo do eu. Swadhyaya é um niyama, é um código de ética que leva Swadhyaya você para a prosperidade. Concorda? Que é uma coisa próspera, não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com um pensar livre. Livre da sociedade. Sabe, eu não preciso chegar ali na rua e fazer uma passeata dizendo que eu não penso igual a todo mundo. Não é isso. Mas eu não preciso fazer o que todo mundo faz. Por quê? Porque eu tenho um livre pensar. Eu vejo aquilo que é interessante para mim. O que não é interessante eu não me envolvo. Para que eu vou me envolver? Então, isso surge no corpo. Quando eu começo a fazer trabalhos quebrando o sentimento de bloco, a coisa muda. Tem um asana chamado Utthita Parshva. Utthita Parshva Konasana. Deixa eu ver se eu consigo aqui a postura para mostrar para vocês. O livro aqui tá fraco de gravura, hein? Eu vou para aqui, ó. Olha só. Tá vendo essa moça aqui, ó? Tá vendo essa moça aqui, ó? Essa aqui, ó. Essa aqui é a postura de Utthita Parshva Konasana, tá vendo? Ela, no caso aqui, tá apoiando o antebraço dela em cima da coxa, na altura do joelho, mas ela poderia também estar colocando a mão num bloco ou até no chão, pelo lado de fora dessa perna flexionada, tá? O que eu quero mostrar para vocês, do sentimento de bloco que eu estava falando agora, é aqui, ó. O ombro dela vai para trás e o braço foi para cima primeiro, depois o braço veio acompanhando a cabeça. Ela fez aqui uma quebra do sentimento de bloco. Não vai tudo junto. Uma parte do corpo vai para um lado, outra vai para o outro. Aqui tem um outro aspecto também comum acontecer. Peraí. Essa aqui, deixa eu ver se tem aqui. A postura que eu quero mostrar para vocês já é uma outra. Que é uma postura chamada Parivrita Parshva Konasana. Olha só. Ela está fazendo aqui, o que ela está fazendo aqui, ó. Pera aí.
Eu não tenho uma melhor do que essa que eu vou mostrar para vocês, não. Mas vai dar para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês, que também está fazendo parte do sentimento de bloco. Olha só. Tá vendo essa gravura aqui, ó? Essa postura aqui, ela aqui está fazendo um trabalho preliminar, tá? Mais básico. Tá vendo? Deixando essa perna aqui flexionada, apoiada no chão. De um modo geral, essa perna aqui estaria esticada. Essa sola do pé totalmente no chão, tá? Tá vendo aqui o cotovelo dela? Ó? Ele viria pelo lado de fora do joelho e essa mão de cima desceria para juntar as mãos em forma de prece na altura do busto. Namastê. Então o que acontece? Quando você vai fazer esse tipo de torção aqui, muitas vezes a pessoa, tão empenhada na torção, ela esquece das pernas. E aí o que acontece? Esse joelho aqui, flexionado, tomba para dentro, desalinhando a postura toda e muitas vezes levando a pessoa até um desequilíbrio ou até uma queda, se ela não conseguir fazer o ajuste ali, o equilíbrio da postura. Então o que acontece? Esses comandos que nós damos, uma parte do corpo vai fazer uma coisa e outra parte do corpo vai fazer outra coisa completamente diferente, ele tem que ser baseado em cima de uma tolerância, namastê. Ele tem que ser baseado em cima de uma tolerância dentro da prática. Porque o que acontece é o seguinte, uma vez que eu preparei uma base, é aquela base ali que está me sustentando. Se eu agora, pela necessidade de fazer uma torção em cima dessa base, na altura do quadril, eu exagerar na torção, sem ficar monitorando se a minha base foi comprometida ou não, eu tendo a desalinhar a postura e a levar muitas vezes até o desequilíbrio. E aí, vê bem, quando você faz uma postura desalinhada, durante a prática, gente, olha só para a gente trazer um pouquinho de realidade. Na hora que você está fazendo a sua prática, na hora que você está fazendo uma refeição, na hora que você está fazendo uma necessidade fisiológica no banheiro, o prana não parou por causa disso. Então, você está fazendo a tua prática, aquilo ali está rolando prana o tempo todo. Tem prana acontecendo dentro da prática. E por isso que o alinhamento é tão importante. Porque o prana ele não vai ficar esperando, não. Esperar terminar a prática para depois eu ir e me movimentar. Não vai rolar isso. Dentro da própria prática você tem fluxo de prana. Para um lado, para o outro. Né? Então até o controle de respiração, controle de articulação, controle da postura, de tensão muscular, vai ter uma íntima relação com prana. Então, na hora que você está fazendo, o alinhamento ele é extremamente importante. Porque, do contrário, você vai ter um baixo aproveitamento daquilo que você está fazendo. E o yoga, a prática de asana, ela é como se fosse um motor perfeito. É dessa forma que se pratica a asana. Você vai gastar o mínimo de energia para obter o máximo de energia. Percebeu? Então o que acontece? Você vai gastar o mínimo de energia mecânica e até elétrica, né, por causa dos nervos, para obter o máximo de energia prânica, que é uma energia muito mais sutil e muito mais útil para a gente, porque ela vai nos dar uma vitalidade. Quando você faz energia mecânica e você tem baixa absorção de prana, você se sente exaurido. E aí é legal porque você, de posse desse conhecimento, você consegue aferir se a sua prática foi boa ou não foi boa. Porque tem gente que acha o seguinte, está praticando yoga, mas usa o parâmetro da educação física para balizar a sua própria prática. Pô, cara, eu tô todo dolorido. Pô, suei pra caramba. Fiz uma prática maravilhosa. Não, fez não. Você pensa que fez, mas não fez não. Se você está todo dolorido, é porque você não respeitou o primeiro dos yamas, que é a não violência. Você forçou além do que o teu corpo aguentaria. Por isso agora o teu corpo está dando sinais de dor. E a própria questão da sudorese pode ser simplesmente um superaquecimento por um erro da respiração durante a prática das asanas. Você vai juntando calor internamente e acelera teu metabolismo de modo desnecessário. Então a sua sudorese, ela não indica necessariamente que você está fazendo uma boa prática. Mas ela pode estar indicando que você está fazendo uma respiração inadequada durante
a prática de asana. Entendeu? Então são parâmetros diferentes. Por isso que eu costumo falar com as pessoas, eu não falo isso de modo arrogante, não falo com o intuito de ofender ninguém, eu falo com o intuito de esclarecer. Para mim, o mais difícil não é ensinar yoga. Para mim, o mais difícil é descondicionar a pessoa da educação física. E eu falo isso com a maior tranquilidade, porque para mim foi extremamente difícil. Eu joguei handebol durante muito tempo. Então a minha visão de uso do corpo era baseada na educação física no esporte que eu elegi, que foi o handebol. Joguei basquete, joguei vôlei, mas a onda minha era handebol. Tá? E aí o que acontece é que quando eu chego na prática de yoga, ninguém falou comigo nada sobre isso que eu estou falando com vocês hoje. Eu entrei no escuro. Como todo mundo, eu acho que entra. Todo mundo entra. Chegou lá, ninguém fala para você. Até porque isso aí seria meio assustador, né? Se você parar para pensar. Você chega para fazer uma aula prática experimental numa escola e o cara fala assim, olha só, meu irmão, você sabia que yoga é um darshana? O quê? É, porque tem prana e, pô, tem kundalini, tem chakra. O cara nem volta. O cara é doido, o cara falou um negócio lá que eu nem entendi o que o cara está falando. Então o pessoal não fala isso. Só que o que acontece? Tudo isso está rolando na aula de yoga. Namastê. As pessoas pensam que não se faz captação de energia, distribuição, faz o tempo todo. Mesmo a pessoa sem ter consciência, ela faz. E tem um detalhe, eu hoje estava falando até na aula sobre isso, que você desenvolve coisas no corpo, um aprendizado com o corpo, e que você transcende limitações suas, sem precisar necessariamente das escrituras. Porque nós temos um condicionamento nós ocidentais. Eu preciso de um professor, eu preciso de um livro para poder aprender. Não. Com yoga você precisa de um corpo. Porque o teu corpo vai influenciar a tua mente. E a tua mente influencia teu corpo. E dessa forma você aprende. Mesmo sem ter um professor. Mesmo sem ter um livro. Você aprende. Mas tem que ter uma prática regular, né? Tá sempre praticando. Inclusive, isso é uma coisa que eu não sei se vocês têm hábito de fazer. Gente, você me desculpe, se tiver alguém que não seja praticante de yoga esteja na live, fala, que me ajuda até a melhorar a comunicação. Eu parto do princípio que todo mundo que está na live é praticante de yoga. Né? O que acontece é o seguinte, eu não sei se vocês fazem isso, mas isso é uma coisa importante ser feito, né? Você fazer a tua prática e você depois ficar analisando a tua prática de yoga. Isso é importante. Inclusive é um bom treinamento até para a nossa vida cotidiana. Porque, por exemplo, você tem uma limitação financeira, você tem que pagar algumas coisas e você precisa estabelecer o que é prioritário. Entendeu? Então, esse tipo de análise nós vamos fazer o tempo todo. Não só em relação a nós mesmos, tá? Fisicamente falando, mas também emocionalmente falando, e também em relação a coisas de fora, situações externas a gente. Então é muito importante esse tipo de treinamento. Isso é yoga. Isso é o tipo de coisa que as pessoas não falam. Então por isso que é esquisito quando você às vezes vê uma pessoa que é praticante de yoga, sei lá, 15 anos, 20 anos, e que a pessoa comete alguns erros primários. Por quê? Falta às vezes informação e falta também muitas vezes reflexão. É aquilo que eu falei para vocês. Mesmo você não tendo, às vezes, um orientador, porque olha só, gente, essa que é a realidade. Todo mundo tem karma. Essa história de que professor de yoga não tem karma, todo mundo tem karma. Todo mundo tem karma, não tem essa história. Então você, às vezes, tem maior vontade de estudar, tem vontade de fazer determinadas coisas, e você não vê aquilo ali sendo uma coisa fácil. Por quê? Porque tem uma situação kármica aí. E, às vezes, olha só, o karma não é nem teu. É da pessoa que você está querendo ajudar. A pessoa às vezes tem um karma que não permite que você ajude ela, cara. A pessoa não aparece, a pessoa não vem. Surge um problema no meio do caminho para você. Não é nem um problema monstruoso, mas é o suficiente para você não ajudá-la. Esse tipo de coisa acontece. Então isso é uma coisa que o yoga nos dá, esse tipo de informação na questão kármica. Mas mesmo que o yoga não desse, se você tem desenvolve um hábito de analisar as situações e refletir delas, você descobre que tem alguma coisa, pode ser que não tenha o nome de karma, você não sabe, você não conhece karma, então você não dá o nome de karma, mas tem alguma coisa, cara,
que continua se movimentando e eu não percebo. Tipo, você está diante de um tabuleiro de dama ou de xadrez e que você só consegue perceber parte do tabuleiro, a outra parte fica no escuro, você não vê. Mas está se movimentando alguma coisa ali e você não sabe o que é. Entendeu? Então isso acontece com todo mundo, não é com uma pessoa ou com outra. Quanto menos karma você tem, mais claro esse panorama fica. Entendeu? Por isso é que trabalhar em cima da ética para você se tornar uma pessoa não geradora ou pouco geradora de karma é um investimento fantástico. É você investir em você, para você ter cada vez vida melhor, uma vida mais fácil, uma vida mais fluídica. Não é uma vida sem problemas. Uma vida sem problemas é uma vida problemática. Então você tem que ter problemas, faz parte. Mas são problemas que dão para você gerenciar tranquilamente. Entendeu? Essa que é a ideia. Mas você vai, os teus projetos eles se encaixam. Por quê? Porque tu não tem karma. Ou não tem karma em relação àquilo. Aí a coisa flui. Entendeu? Então por isso que é muito importante você procurar fazer o que tem que ser feito e aguardar. Porque, olha só, no momento que você faz o que tem que ser feito, tudo que é teu por direito vai vir à tua mão. Namastê. Tá? E tem pessoas privilegiadas que as coisas caem no colo dela. Essas pessoas geralmente não sofrem de ansiedade, não criam expectativa em relação às coisas. Elas simplesmente vivem. E vivem bem. Tá? Porque as pessoas têm ideia que todo mundo tem que ter ambição. Eu já escutei esse coisa. Essa palavra, até eu acho ela uma palavra pesada, né? Ambição. Ambição me remete a um descontrole, né? A pessoa quer fazer algo de qualquer jeito. Sabe? Você tem que ter ambição. Já falaram muito para mim sobre isso. E para mim isso é estranho, essa história da ambição. E tem um detalhe, né? No momento certo as coisas vêm até você. Aquela história do mestre que eu estava falando para vocês, passa por isso. Você às vezes quer estudar com alguém, né, quer conhecer um determinado mestre, você sabe que ele vai te influenciar, mas você não tem um karma adequado para permitir que você viva essa experiência. Entendeu? E aí você não conhece. Por exemplo, foi o meu caso em relação ao professor Iyengar. Quando eu conheci o trabalho dele, ele estava vivinho. Só que eu nunca tive grana para ir à Índia estudar com ele. Entendeu? Então, não deixa de ser um karma. E não querendo, vê bem, pagar de coitadinho, poxa, cara, o cara queria, não conseguiu, não tem esse papo, sabe? Tem que ter esforço. E aí qual é a situação? Cai para dentro dos livros do cara. Lê não, saboreia os livros do cara. Digere os livros do cara. Por quê? Porque no momento que ele estava escrevendo aquele livro, ele estava com a cabeça concentrada no que ele queria escrever e estava conectado também com a energia que trouxe essa inspiração para ele. Essa que é a crença. Essa que é a ideia. Então, o que você faz? Se você vai digerir o livro do cara, se você vai degustar o livro do cara, você vai extrair o máximo que dá para ser extraído. E é possível até que você consiga ver coisas dentro do livro do professor Iyengar. Eu estou dando o professor Iyengar como exemplo, pode ser qualquer outro, tá? Que o próprio autor colocou ali, mas ele não dá tanto valor àquilo como você está dando. Você conseguiu ver algo extremamente importante que o próprio autor escreveu ali, mas ele nem se ligou muito naquilo ali. E você está extraindo pela tua própria vontade de aprender, de conhecer. Entendeu? Então uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você estudar o livro. Você às vezes pega uma página no livro e você fica quase que uma semana, sabe? Digerindo aquilo ali bem lentamente. Lê um parágrafo, pensa, passa um dia inteiro pensando no parágrafo. Daqui a pouco outro parágrafo. Entendeu? Isso é diferente de você ler um livro. Você estuda o livro. E aí o que acontece é que esse tipo de esforço, ele está sendo percebido pelo universo. O esforço que você está fazendo. É percebido. Então esse esforço não é o karma. Toda ação vai gerar uma reação. Percebeu a lógica da coisa toda? Eu presumo que vocês não têm o conceito de que karma é algo ruim. Karma é só ação.
Então, no momento que você se esforça para alcançar alguma coisa, você gera o quê? Uma energia. E essa energia é sua. Ela vai lá e daqui a pouco ela volta. Entendeu? É uma energia ruim? Não. Uma energia boa. Beleza. Ela vai voltar para você e vai trazer coisas interessantes para você, pelo teu próprio esforço de poder fazer aquilo ali, poder aprender com aquela situação, conhecer mais aquilo. Então, o tempo todo a gente está praticando karma. Da mesma maneira que o tempo todo a gente está captando prana. Então, é muito importante ter isso em mente, né? Essa questão da importância da nossa coluna vertebral. E, na prática, você procurar ter essa consciência de conforto. Porque, para você praticar asana, você tem que ser firme e, ao mesmo tempo, você tem que ser confortável. Tem que ter estabilidade e conforto. Entendeu? Se não tem isso, não tem asana. É uma outra coisa que você está fazendo, mas asana não é. Então, por isso que é tão importante introjetar esse tipo de pensamento, de ideia, de conceito, de não violência, exatamente para que você, na hora que você vai fazer o asana, você não força, você ajusta. Perfeito? Aquilo que é ajustado está justo, está ali na medida. Ou seja, houve uma energia para entrar na postura, e agora que você já não está mais entrando na postura, você está dentro da postura, o que você faz? Você mantém uma certa carga de energia para manter a postura e o restante você relaxa. Por quê? Porque você não precisa dessa tensão para fazer a postura. É desse jeito que se pratica a asana. Eu levei um tempo para poder aprender, porque eu não tive um professor que me ensinasse isso, como eu estou falando com vocês. Entendeu? Mas a ideia de você evitar gastar energia desnecessariamente, ela é extremamente preciosa, extremamente importante. Entendeu? Eu sempre comento com as pessoas, olha só, você às vezes tem vontade de viajar e fala assim, pô, não tem grana. Aí você olha para a estante da tua casa, você vê que ela está recheada de bibelôs, cara. Alguns até você nem se liga mais neles, nem dá muita importância. Estão ali há anos. Esses bibelôs foram compras que podem ter sido compras assim de grande empolgação e satisfação, né? Prazer, tudo bem, não tem nada de errado. Mas olha só, eles custam algum dinheiro. Então, se você se livra dos bibelôs, vende eles, você pode estar financiando uma viagem. Você pode estar financiando um curso que você de repente não tem recurso. Entendeu? Então, e além do mais, né? Você vai se libertar da escravidão de ter que ficar limpando o bibelô. Essas coisinhas bonitinhas, né, que ficam em cima das estantes e tudo. Aquilo ali junta poeira, cara. Então, o tempo que você está lendo um livro ou está fazendo uma postura, fazendo um asana, uma prática de yoga, você está tirando pó. Então, é uma coisa para se pensar. Eu estou dando um exemplo, gente. Não estou falando nada contra bibelô, não. Por favor, não me entendam mal. É só no sentido de você analisar a sua vida e você refletir sobre ela, para que você possa fazer escolhas que sejam interessantes para você. É disso que eu estou falando. Entendeu? Eu só usei o bibelô como um exemplo. Tá? Se você de repente falar assim, Alexandre, você não está tão errado assim. Vamos supor. O bibelô para mim não é tão importante como eu imaginei. Eu antes de comprar, eu até tinha uma ideia, mas agora que eu comprei, não me diz muita coisa. Talvez a viagem te diga mais. Uma viagem cultural, você conhecer outros povos, outros lugares, namastê. Entendeu? É uma coisa a se pensar. Agora, como que você vai descobrir isso? Se não com você. Você tem que se voltar para dentro de você para você saber o que você gosta, o que você quer fazer da sua vida. Então isso é importante. É disso que nós estamos falando quando a gente fala Swadhyaya. Não entenda, falou uma palavra lá em sânscrito. Não. Swadhyaya é estudo do eu. É você se conhecer. Saber dos teus gostos, das tuas aversões. O que te incomoda? O que você gosta? Porque, às vezes, pela falta de diálogo, né, de você com você mesmo, você muitas vezes frequenta lugares, tem contato com pessoas que você nem gosta. Sabe? E você está fazendo isso por uma comodidade, que você já faz isso há anos, nunca parou para pensar por que faz. E você, às vezes, com uma simples análise,
uma simples reflexão. Você fala assim, cara, isso aqui não é para mim. Não tem nada a ver eu estar fazendo isso aqui. Estar junto dessas pessoas. Não tem nada a ver. Eles têm objetivos completamente. São pessoas boas, mas têm objetivos completamente diferentes do meu. Agora, isso é fruto de quê? De análise. E de reflexão. Entendeu? Então você analisa, reflete, pô, beleza. Aí o que você faz em seguida? Monta uma estratégia. Se for uma mudança que você está planejando, monta uma estratégia. Isso é legal até para você evitar uma ruptura violenta, uma coisa desse tipo, entendeu? Que é desnecessário. Então, planeja, executa. Executa em etapas, aos poucos. Quando você vê, já fez a mudança. Entendeu? É uma estratégia também. Entendeu? Gente, 10h12, querem fazer alguma pergunta? Podem fazer. Se tiver dentro do meu alcance, eu respondo. Se não, eu direi que não posso responder essa pergunta porque me falta conhecimento e vou atrás do conhecimento para respondê-la. Nada, nada? Eu vou encerrar a live. Quarta-feira que vem estaremos de novo com outro tema. Desejo a vocês um bom feriado, sexta-feira. Quero lembrar vocês que tem um aulão. Eu que agradeço, Vitória. Namastê. Obrigado, Wagner. Obrigado. Vai ter um aulão no sábado aqui na ilha. Todos convidados, tá? Tem aqui a divulgação no Instagram. As condições lá para vocês participarem. E a gente se vê. Legal? Obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite. Namastê. Harion. Eu vou deixar gravado, tá?